E isso nos permite ter uma imagem de Cristo. Lendas sobre uma imagem milagrosa. Tocar o rosto de Cristo e então gerar uma imagem milagrosa. Um código oculto na Última Ceia de Leonardo da Vinci acaba de ser descoberto por inteligência artificial. E o que os pesquisadores encontraram sob a tinta centenária é algo que ninguém esperava encontrar. Algo que, por toda a lógica, nem deveria existir. Por mais de 500 anos, este mural foi examinado, restaurado, digitalizado e fotografado com detalhes incríveis. Cada centímetro dele foi estudado por historiadores cientistas e especialistas em arte do mundo todo. Mesmo assim, de alguma forma, ninguém jamais percebeu o que estava escondido ali. Nem os monges que outrora compartilharam refeições sob ela. Nem a equipe de restauração que passou 21 anos limpando cuidadosamente a superfície. Nenhuma das pessoas que estiveram diante de uma das pinturas mais famosas da história ocidental jamais a viu. Então, um sistema de IA treinado para reconhecer a caligrafia do próprio Leonardo detectou algo oculto sob a superfície. E uma vez que você percebe o que está escrito, torna-se impossível ignorar. Leonardo da Vinci manteve grande parte de seu pensamento oculto do mundo. Isso não é especulação. É um fato bem documentado. Milhares de páginas de seus cadernos que sobreviveram foram escritas em escrita espelhada, com o texto invertido, de modo que só podia ser lido corretamente em um reflexo. Historiadores debatem o motivo disso há séculos. Alguns acreditam que era simplesmente mais fácil para um artista canhoto evitar borrar a tinta. Outros acreditam que Leonardo estava deliberadamente ocultando suas ideias. Mas há outra camada nesse mistério. Seus cadernos não estavam apenas escritos ao contrário. Eles também estavam repletos de taquigrafia estranha, abreviações secretas e esboços geométricos complexos tão difíceis de interpretar, que os pesquisadores ainda tentam decifrá-los completamente mais de 500 anos depois. Leonardo era o tipo de homem que escondia suas ideias da mesma forma que outros escondiam segredos atrás de portas trancadas. E em sua época, ele tinha bons motivos para fazê-lo. Ele viveu numa época em que a Igreja Católica controlava quase tudo o que as pessoas podiam acreditar sobre o mundo. Questionar os ensinamentos aceitos podia destruir sua vida. Anos depois, Galileu seria colocado em prisão domiciliar por afirmar que a Terra girava em torno do Sol. Giordano Bruno foi executado por expressar ideias semelhantes. Leonardo compreendeu o perigo melhor do que a maioria. As pessoas já o consideravam incomum devido ao seu estilo de vida pouco convencional e à sua curiosidade infinita sobre o verdadeiro funcionamento do mundo. Ele sabia exatamente o que poderia acontecer se compartilhasse abertamente um pensamento errado. Por isso, não expressava essas ideias em voz alta. Em vez disso, ele os escondeu dentro de sua arte. E o que quer que Leonardo tenha colocado nessas pinturas pode ter sido destinado a permanecer oculto, até que uma geração futura finalmente tivesse as ferramentas e a mentalidade para descobri-lo. Quando Leonardo da Vinci começou a pintar A Última Ceia em 1495, em Santa Maria del Grazie, ele fez uma escolha que confundiu muitos artistas de sua época. Em vez de usar a técnica tradicional de afresco, onde a tinta é aplicada sobre o gesso úmido para que se fixe permanentemente à parede, Leonardo experimentou seu próprio método. Ele combinou tinta a óleo e têmpera e a aplicou diretamente sobre o gesso seco. A técnica lhe deu algo que ele queria: cores mais profundas, detalhes mais nítidos e maior controle sobre a imagem. Mas havia um problema sério. A pintura começou a se deteriorar quase imediatamente. Em apenas algumas décadas, partes do mural já estavam descascando e desbotando. Durante séculos, muitos historiadores da arte consideraram isso um dos maiores erros de Leonardo. Mas talvez houvesse algo muito mais incomum acontecendo por baixo da superfície. Porque o método experimental de Leonardo criou acidentalmente algo que um afresco normal jamais poderia conter por completo.
múltiplas camadas físicas de tinta sobrepostas umas às outras. Isso significava que marcas escondidas por baixo podiam permanecer completamente invisíveis, vistas de cima. Se algo tivesse sido escrito ou pintado nas camadas inferiores, antes da imagem final ser concluída, poderia ter permanecido oculto por séculos, despercebido pelos visitantes, ignorado pelos restauradores e impossível de detectar com a tecnologia de digitalização da época. Pense nisso por um momento. Se você quisesse esconder uma mensagem tão perigosa que revelá-la pudesse lhe custar a vida, mas também quisesse que essa mensagem sobrevivesse tempo suficiente para que alguém no futuro a descobrisse, você precisaria de duas coisas. Primeiro, uma superfície que ninguém jamais pensaria em destruir ou raspar. Segundo, um método de ocultação tão avançado que nenhuma tecnologia da sua época fosse capaz de desvendá-lo. A técnica experimental de pintura de Leonardo pode ter alcançado exatamente isso, quer ele o tenha tido intencionalmente ou não. Por mais de 500 anos, a Última Ceia permaneceu na parede da refeitório. Monges compartilhavam refeições sob ela. Durante as guerras napoleônicas, soldados teriam transformado o cômodo em um estábulo. Então, em agosto de 1943, bombardeios aliados destruíram grande parte do claustro ao redor. E apenas uma barreira protetora de sacos de areia impediu que o próprio mural fosse completamente destruído. Ao longo de séculos de exposição, tentativas de restauração e estudos científicos, ninguém percebeu o que poderia estar escondido por baixo. Seriam necessárias máquinas modernas para ver o que os olhos humanos jamais conseguiram. Mas antes de tirar conclusões precipitadas, é importante separar a especulação do que a ciência realmente comprova. A Última Ceia tem sido estudada há décadas com o uso de tecnologia avançada de imagem. Durante a famosa restauração liderada por Pinbrambila Barcelon entre 1978 e 1999 especialistas passaram 21 anos restaurando cuidadosamente o mural, utilizando ferramentas como refletografia infravermelha e análise de raio-x para examinar as camadas sob a tinta visível. Essas varreduras revelaram os esboços originais de Leonardo, as alterações que ele fez ao compor a cena e detalhes que permaneceram ocultos por séculos sob sujeira, danos e trabalhos de restauração anteriores. Em 2007, o mural foi digitalizado com uma resolução impressionante de 16 bilhões de pixels, permitindo que pesquisadores examinassem a pintura com um nível de detalhe muito além de qualquer coisa possível durante a vida de Leonardo. Os dados da varredura hiperespectral já existem. Estão armazenados em arquivos digitais há anos. O que pesquisadores como Rossi estão fazendo agora é o próximo passo nesse processo. Pegar essas varreduras de altíssima resolução e processá-las em sistemas modernos de inteligência artificial treinados especificamente para reconhecer a escrita espelhada de Leonardo da Vinci e os estranhos padrões codificados encontrados em seus cadernos. A grande inovação nunca teve a ver com a invenção de uma nova tecnologia de imagem. As digitalizações já existiam. O que mudou foi a capacidade de analisá-las com um tipo de inteligência completamente novo. Até recentemente, nenhum sistema conseguia distinguir com segurança entre marcas intencionais e séculos de danos, rachaduras, manchas e deterioração no gesso. Esse era o problema que o laboratório de Rossi passou anos tentando resolver. E então, no 19º dia de análise, algo mudou. Durante as 2 primeiras semanas, ETA não detectou nada de incomum, apenas distorções aleatórias nas imagens padrões de envelhecimento e interferência de fundo. Rossi passou noites intermináveis no laboratório, bebendo café demais e dormindo com mais frequência em um catre ao lado dos equipamentos do que em sua própria casa. Em silêncio, começou a se perguntar se os últimos 8 anos defendendo essa pesquisa não a teriam levado a um fracasso muito caro. Então, chegou o 19º dia. O sistema repentinamente sinalizou uma anomalia. Um tênue conjunto de marcas escondidas na parede
logo atrás da figura de Jesus. Era a mesma seção escura que Rossi vinha observando há semanas. Convencida de que havia algo incomum enterrado sob a superfície, mas incapaz de provar. O que apareceu no monitor não parecia pinceladas. Não se assemelhava a rachaduras no gesso. Parecia algo completamente diferente. A IA classificou as marcas com 67% de probabilidade de serem escritas intencionais, em vez de danos aleatórios causados pela idade e deterioração. O número brilhou em vermelho no monitor de Rossi. 67% estava longe de ser definitivo, mas foi o suficiente para iniciar um debate sério dentro do laboratório. Rossi ligou imediatamente para Mark Ferretti, o especialista sênior em imagens da equipe. Ele chegou ao laboratório de Florença antes do amanhecer. Depois de estudar a sessão marcada por apenas alguns instantes, cruzou os braços e deu seu veredito. Fluorescência do ar, disse ele, sem rodeios. Depósitos minerais atravessando o gesso. Ele já havia visto padrões semelhantes, muitas vezes enquanto trabalhava em afrescos deteriorados por toda a Itália. Para ele, as marcas não significavam nada. Mas Rossi discordou. Ela as abriu uma comparação em tela dividida, colocando as marcas misteriosas ao lado de amostras da escrita espelhada de Leonardo da Vinci, retiradas do Códice Arundel. As semelhanças eram difíceis de ignorar. As formas curvas pareciam estranhamente semelhantes, e o espaçamento entre as marcas parecia preciso demais para ser aleatório. Depósitos minerais não criam espaçamentos consistentes, como esse, argumentou ela, e não se repetem em padrões organizados em diferentes áreas da parede. Ferretti permaneceu cético. Tinta de 500 anos não preserva mensagens secretas, respondeu ele. Estamos vendo padrões porque queremos vê-los. Isso é viés de confirmação disfarçado de dados científicos. A discussão rapidamente se tornou tensa. Em certo momento, um pesquisador júnior saiu discretamente da sala, enquanto o debate continuava. Em pouco tempo, o laboratório se dividiu em dois grupos. Um lado acreditava que a equipe estava perseguindo ilusões escondidas dentro do gesso danificado. O outro acreditava que eles poderiam estar diante de uma das descobertas artísticas mais importantes da história moderna. Às 3 horas da manhã, quase todos já tinham ido embora. Rossi ficou sozinha. Ela carregou uma segunda digitalização de outra seção do mural, uma que a IA ainda nem havia identificado, e inseriu os dados manualmente no sistema. Seu café havia esfriado horas antes. Acima de sua mesa, a carta de rejeição que ela recebeu em 2016 ainda estava pendurada na parede, exatamente onde permanecera nos últimos 8 anos. Rossi nem sequer olha mais para a carta de rejeição. Ela não precisa. O monitor atualiza e uma nova pontuação de confiança aparece lentamente na tela. Se essa descoberta parece perturbadora, agora a sensação só se intensifica nas próximas 72 horas, pois é nesse ponto que a anomalia deixa de parecer dados aleatórios e passa a se assemelhar a algo muito mais deliberado. Quase como uma mensagem oculta há séculos, à espera de que alguém no futuro a descubra. Conforme Mr. Shikuto continua a analisar mais sessões da última ceia, os níveis de confiança continuam aumentando. O sistema analisou as áreas mais escuras, sob a mesa, os arcos de pedra ao fundo e as sombras profundas projetadas nas vestes dos discípulos. E o que mais chocou a equipe foi que as mesmas marcas estranhas continuavam a aparecer repetidamente. Não aleatoriamente, nem espalhados pelo mural sem ordem. Eles apareceram em locais específicos e recorrentes, sempre escondidos, nas partes mais escuras e menos estudadas da pintura, exatamente onde o texto oculto teria menos probabilidade de atrair a atenção dos restauradores ou ser notado pelo olho humano. Os índices de confiança da IA começaram a subir de forma constante, 71%, 78%, 83%. Em seguida, caracteres individuais começaram a ficar visíveis na tela.
símbolos invertidos que correspondiam ao estilo da famosa escrita espelhada de Leonardo da Vinci. O sistema comparou as marcas com amostras de caligrafia conhecidas do C e X Arendal, e os índices de similaridade continuaram a aumentar. Em breve, palavras isoladas começaram a emergir do ruído visual. Umbra, sombra, verità, verdade, detrimento, traição. Nesse ponto, Marco Ferretti parou de argumentar. Ele nunca admitiu abertamente que acreditava nas descobertas. Simplesmente se calou. E para Rossi, o silêncio do maior cético do laboratório dizia mais do que qualquer discurso jamais poderia. Porque a essa altura, a evidência já não parecia mais manchas minerais aleatórias, presas em gesso antigo. Parecia a própria caligrafia de Leonardo escondida sob uma das pinturas mais famosas da história da humanidade. E a IA ainda havia examinado apenas 12% do mural. Então a descoberta se tornou ainda mais estranha. O sistema não estava mais encontrando palavras isoladas. À medida que seções adicionais eram processadas, os fragmentos começaram a se conectar. Primeiramente, formaram-se pequenas frases seguidas por sequências mais longas, e a disposição não parecia aleatória. A IA detectou um padrão estrutural repetitivo. Uma espiral que começava perto da mão direita de Jesus e se expandia para fora, ao longo do mural, passando de discípulo para discípulo em sequência. O que tornou a descoberta ainda mais perturbadora foi a forma como as marcas ocultas estavam dispostas. O posicionamento seguia proporções intimamente ligadas à proporção áurea, o princípio matemático pelo qual Leonardo da Vinci era notoriamente fascinado, e que utilizou repetidamente em suas obras de arte e projetos. As palavras não estavam simplesmente escondidas sob a pintura. Pareciam entrelaçadas diretamente em sua geometria, integradas à própria estrutura da composição. Aquilo não parecia mais uma decoração aleatória. Parecia um documento cuidadosamente construído, oculto dentro do mural. A primeira frase completa surgiu na seção logo atrás da figura de Jesus. Após traduzir o texto do dialeto florentino arcaico de Leonardo Appiomio, produziu uma frase arrepiante. Toda fé se desvanece quando a luz revela a mão do homem. Assim, Rossi leu as palavras em voz alta dentro do laboratório. Por um instante, ninguém respondeu. O silêncio durou apenas alguns segundos, mas foi o suficiente para que o significado pairasse sobre a sala. A mensagem sugeria que aquilo que as pessoas acreditavam ser divino poderia, na verdade, ter origem humana. Que a própria fé poderia enfraquecer ao ser examinada de perto. Dentro de uma pintura que representava um dos momentos mais sagrados do cristianismo, a declaração parecia explosiva. Ainda assim, era apenas uma frase. Poderia ter sido um fragmento isolado ou uma coincidência sem significado escondida nos dados. Então, a IAA descobriu uma segunda inscrição. Perto da sombra que envolvia o escaravelho de Judas, outra linha emergiu da escuridão. Quem se alimenta da verdade não se trairá. Então uma terceira mensagem apareceu abaixo de Pedro. A força, sem entendimento, é cega. E perto de Tomé, o discípulo, lembrado por ter duvidado da ressurreição até tocar fisicamente as feridas de Cristo. Outra frase se revelou lentamente. Questionar não é pecado, mas o caminho para a clareza. O que mais intrigou os pesquisadores foi que cada mensagem parecia estar ligada a um discípulo específico. Cada inscrição reinterpretava sutilmente a identidade bíblica daquela figura por meio da razão, da dúvida e da autoanálise, em vez da crença inquestionável. E as mensagens não pareciam ataques à religião. Pareciam mais convites para refletir profundamente, questionar abertamente e buscar compreensão em vez de aceitar ideias cegamente. Aos poucos, a equipe começou a perceber que talvez estivesse diante de algo muito maior do que palavras escondidas sob a tinta antiga. Parecia que Leonardo havia incorporado toda uma estrutura filosófica diretamente no próprio mural, uma que colocava a curiosidade humana e o pensamento independente, lado a lado com a fé religiosa. E foi esse o momento que realmente perturbou a todos na sala.
Porque quase 250 anos antes de pensadores como Voltaire defenderem publicamente a liberdade de pensamento e o ceticismo intelectual, Leonardo já poderia estar escondendo essas mesmas ideias em uma das pinturas religiosas mais famosas já criadas. Anos depois de Leonardo da Vinci pintar A Última Ceia, pensadores como Danny Darrow ajudariam a criar a Enciclopédia, um projeto gigantesco dedicado à razão, ao conhecimento e à investigação humana em detrimento da tradição cega. Filósofos como Jean-Jacques Rousseau, David Hume e Immanuel Kant acabariam por transformar os fundamentos intelectuais do mundo ocidental e ajudar a impulsionar o iluminismo. Mas de acordo com o que a EA parece ter descoberto, Leonardo pode ter explorado muitas dessas mesmas ideias séculos antes. Tudo o que esses filósofos posteriores discutiram razão, ceticismo, pensamento independente e a coragem de questionar crenças aceitas parecia ecoar nas inscrições ocultas, enterradas no mural em 1497, muito antes mesmo do iluminismo existir. Isso tornou a descoberta quase impossível de assimilar. Leonardo não parecia apenas estar à frente de seu tempo. Era como se ele pertencesse a uma era de pensamento completamente diferente. E agora, a IA supostamente havia extraído essas ideias ocultas diretamente da própria tinta. Para Rossi, o momento foi avassalador. Suas mãos tremiam não de medo, mas pela onda de incredulidade e adrenalina. Ela havia passado 22 anos estudando a obra de Leonardo, publicando artigos, dando palestras e submetendo propostas de financiamento, argumentando que suas pinturas continham camadas mais profundas de significado que a pesquisa moderna mal começara a compreender. Muitos colegas rejeitaram suas teorias como excessivamente românticas. Uma avaliação particularmente severa de 2016 classificou suas ideias como imaginativas, mas sem respaldo em evidências concretas. Ela manteve aquela carta de rejeição afixada acima de sua mesa por 8 anos. Parte dela a guardava por frustração, outra parte a usava como motivação. E agora, no monitor brilhante à sua frente, as evidências que ela havia passado décadas procurando pareciam surgir linha por linha. Aquilo já não era apenas uma descoberta acadêmica. Rossi percebeu que estava testemunhando o momento que poderia tanto validar toda a sua carreira, quanto destruí-la completamente, dependendo se as descobertas resistissem ao escrutínio científico e à revisão por pares. Ao mesmo tempo, outro pensamento persistia em sua mente. Se as traduções se provassem autênticas, seu nome ficaria permanentemente ligado a uma das descobertas culturais mais controversas do século XXI. E ela ainda não sabia se isso seria uma bênção ou um desastre. Então a atmosfera dentro do laboratório mudou completamente. Na seção inferior direita do mural, escondida sob várias camadas de tinta, perto dos pés dos discípulos, está Sai, começou a montar uma passagem muito mais longa. Em seguida, esse IA descobriu uma passagem que mudou completamente o tom da descoberta. Aqueles que detêm o poder enterrarão a verdade sob a pedra até que os olhos do futuro a revelem. Então, naquele momento, as mensagens ocultas já não soavam como filosofia abstrata. A frase parecia uma acusação direta contra as instituições que suprimiam o conhecimento e controlavam o que as pessoas podiam acreditar. E ainda mais perturbador, não parecia ter sido escrita para a época de Leonardo. Parecia dirigida ao futuro a quem quer que a descobrisse a nós. Durante dias, Marco Ferretti mal falou. Mas depois de ler a inscrição, finalmente quebrou o silêncio. Ele sabia, disse baixinho. Sabia que alguém acabaria por encontrar aquilo. Ele estava escrevendo para o futuro. E quando você realmente pensa nessa ideia, ela se torna quase avassaladora. Imagine Leonardo da Vinci em um andaime dentro de uma fria refeitório em Milão em 1497, pintando cuidadosamente sobre suas próprias palavras ocultas, ciente de que ninguém, vivo em sua época, jamais as leria.
Os sacerdotes que jantavam sob o mural jamais saberiam o que estava escondido por trás da imagem de Cristo para quem rezavam. Seus mecenas, seus assistentes. Até mesmo seus amigos mais próximos poderiam passar pela parede milhares de vezes, sem jamais perceber o que existia sob a superfície. Se a descoberta fosse real, Leonardo estaria criando uma mensagem destinada a pessoas que só existiriam 500 anos depois. E de alguma forma, ele acreditava que um dia alguém finalmente o descobriria. A IA pareceu confirmar essa crença. Então veio a camada mais profunda de todas, enterrada sob o pigmento original da túnica de Jesus tão tênue que apenas imagens hiperespectrais de altíssima resolução poderiam detectá-la. O sistema revelou uma última inscrição. A verdade não pertence aos santos, mas àqueles que a buscam em silêncio. Rossi leu a frase em voz alta. Ninguém no laboratório se mexeu. Então, algo inesperado aconteceu. A IA organizou automaticamente cada frase recuperada em uma única sequência, seguindo o padrão espiral que atravessa o mural do centro para fora. A obra conectava as inscrições de acordo com o posicionamento geométrico dos 12 discípulos, como se toda a pintura tivesse sido concebida para conduzir a mensagem a uma declaração final. E quando os fragmentos se fundiam, o sistema produzia uma única frase contínua, oculta em toda a composição. A fé sem razão é o sono da verdade, e aqueles que despertarem verão o que era proibido. Rossi não engasgou. Ela não congelou em silêncio atônito. Em vez disso, enterrou o rosto nas mãos e riu. Uma risada curta, exausta, quase incrédula. Porque, naquele momento, ela compreendeu exatamente o quão explosivas aquelas palavras se tornariam se o mundo as aceitasse como autênticas. Mas antes de qualquer coisa, uma pergunta importava mais do que todas as teorias manchetes e especulações à descoberta. Poderia de fato resistir a uma verificação independente, porque esse seria o primeiro e mais importante passo para que qualquer coisa pudesse realmente mudar a história. Se essas descobertas fossem comprovadas como autênticas, o impacto na história da arte seria enorme. Significaria que a Última Ceia nunca foi simplesmente uma pintura religiosa criada apenas para fins de devoção. Em vez disso, pode ter servido a dois propósitos simultaneamente: cumprir publicamente uma encomenda da igreja e, ao mesmo tempo, ocultar em privado uma mensagem intelectual profundamente pessoal. E essa possibilidade não se limitaria a um único mural. Se Leonardo da Vinci escondeu textos codificados na Última Ceia, os estudiosos imediatamente começariam a questionar se ele fez o mesmo em outras obras, como a Mona Lisa, a Virgem das Rochas, ou até mesmo a Adoração Inacabada dos Magos. De repente, todas as principais pinturas de Leonardo da Vinci, em museus ao redor do mundo, precisariam ser digitalizadas e reexaminadas com ferramentas modernas de análise de IA. Para os estudiosos da religião, as implicações seriam igualmente profundas. A Última Ceia é uma das representações artísticas mais reconhecidas de Jesus Cristo já criadas. Por séculos, bilhões de pessoas associaram a pintura aos momentos finais antes da crucificação. Se mensagens ocultas, criticando a fé institucional, realmente existissem, sob a superfície, isso complicaria drasticamente a forma como o mural é interpretado. A pintura não seria mais vista apenas como uma obra sagrada de devoção. Ela também se tornaria um documento de resistência filosófica. E para a história do livre pensamento, a descoberta atrasaria as ideias iluministas em mais de 200 anos. Leonardo não seria mais lembrado apenas como um brilhante artista e inventor da Renascença. Ele também seria visto como um filósofo enigmático que usava a própria arte como forma de comunicação criptografada para burlar um dos sistemas de censura mais poderosos da história ocidental. Mas talvez a questão mais perturbadora venha a seguir. Se Leonardo estava disposto a esconder ideias como essa em uma das encomendas religiosas mais públicas de sua época, quantos outros artistas da Renascença podem ter feito o mesmo?
Quantas pinturas expostas atualmente em locais como o Museu do Louvre, a Galeria Haïti ou o Museu del Prado poderiam conter argumentos ou mensagens ocultas que nenhum ser humano jamais percebeu completamente? E se a Última Ceia não for um caso isolado? E se for apenas a primeira brecha em um segredo muito maior? Escondido na própria arte renascentista. Quando a notícia das descobertas finalmente vazou, primeiro por meio de um artigo acadêmico não publicado e depois pela cobertura da mídia internacional, a reação foi exatamente como Rossi previu. Em poucos dias, a descoberta se espalhou pelo mundo. Historiadores consideraram a descoberta uma das maiores revelações artísticas das últimas décadas. Enquanto o Vaticano pedia cautela e alertava contra conclusões precipitadas, protestos eclodiram por toda a Itália. Alguns exigiam acesso público e restrito às digitalizações, enquanto outros insistiam que a Última Ceia deveria permanecer intacta. A hashtag Da Vinci Decoded tornou-se tendência global nas redes sociais, com debates sobre fé, história e inteligência artificial dominando as mídias sociais. Então veio a maior surpresa. Ferretti, antes o cético, mais ferrenho da equipe, tornou-se seu defensor mais fervoroso. Ele argumentou que a descoberta não atacava a religião, mas demonstrava que Leonardo acreditava que a verdade e a fé deveriam coexistir e não competir. Logo depois, a equipe divulgou todas as digitalizações, traduções e resultados de IAEA para revisão independente. Especialistas de grandes universidades confirmaram que era improvável que as marcas fossem danos aleatórios no gesso. E de repente, o debate mudou. A questão não era mais se havia algo escondido sob a Última Ceia. A questão passou a ser o que Leonardo estava tentando prever para o futuro. Porque se as descobertas fossem reais, Leonardo não teria apenas pintado uma obra-prima. Ele teria escondido uma mensagem para as pessoas que viveriam 500 anos depois. E de alguma forma, essa mensagem chegou até nós.